E aí galera, beleza? Tá. Então a gente tem aqui o simulador financeiro. E bom, os campos que a gente colocou é a quantidade de porcos abatidos por ano, custo para que um porco atinja a fase de abate e o valor do porco após o abate, certo? Quantidade de anos para simular. Vamos lá. Quantidade de porcos abatidos por ano, vamos supor que seja, sei lá, 40 mil. Custo, vamos deixar 540. E o valor, vamos deixar, o cara vende por 700 do porco, tranquilo? Vai simular um ano. Simular. Então, ele fala com base em um custo de 540 para um porco atingir seu peso ideal de abate, um número de abates anuais de 40 mil e um valor de venda do porco pós-abate de 700, obterá os seguintes resultados. Sem nosso serviço, gastos em um ano, 21.600. Income em um ano, income é igual nos dois. E o lucro em um ano, taran, taran, certo? 6.400. Gastando em um ano com o nosso serviço, você vai gastar menos, como é o mesmo, mas o lucro, você vai ter mais lucro, né? Porque você gastou menos. Ou seja, você vai aumentar o seu lucro em 3 milhões. Aí tem esse pequeno aqui, ó. Esses dados foram calculados considerando que a todo momento os porcos estejam em temperaturas inapropriadas sem nosso monitoramento. Beleza? É isso. Então vamos pro código, né, explicar como que a gente fez todo esse design e toda essa estrutura aqui. Antes de explicar o estilo, eu vou explicar o HTML. Beleza? Bom, aqui é o padrão, né, do Acho que as qualquer. coisas mais básicas não precisa muito explicar, não. Não, só vou falar que é Bom o padrão, explicar, né? só dar um resuminho no Class, que eu não sei se Aham. todo mundo pegou. Sim, sim. Então é isso, a estrutura básica aqui, né? Você aperta o bagulho lá e já vem. Bom, a gente tá usando o CSS no estilo aqui, certo? Então a gente faz a referência pro que a gente quer e aplica aqui, o estilo, em vez de fazer aquele CSS inline, certo? Mas então, vamos lá. A gente está tendo uma div calculadora que vai ser a div mãe. Deixa eu até dar um espaço nela aqui. Essa é a div mãe. Aí dentro dela vai ter o título, que é o simulador financeiro lá, que está tendo uma classe título, certo? Vai ter o nosso formulário, que vai ser a segunda div filha. E vai ter o div resultado também, que vai ser os resultados, né? Que vai ser onde a gente vai aplicar o inner HTML aqui, certo? E dentro do formulário a gente vai ter os inputs e o botão. Mas bom, a gente vai ter o div input para a gente encaixar a span, né? E o input para separar certinho cada uma delas, porque senão pode confundir um pouco, né? Então dessa maneira fica uma visão melhor, beleza? Então a gente vai ter 4, 1, 2, 3, 4 e certinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, beleza? Bom, depois a gente tem um botão, com a classe botão e tal. E não, a única coisa que a gente fez de diferente no botão aqui foi colocar a classe e o type number, porque para o cara só conseguir digitar um número, né? Porque se ele. Até mesmo se ele digitar algum caractere especial aqui, ele provavelmente vai dar errado. Mas acho que não vou conseguir caractere especial, mas enfim. Aí para evitar você apertar aqui ele dá alguma coisa de errado. A gente está fazendo o on-click calcular, mas antes disso mostrar aqui eu vou mostrar agora o CSS. A primeira coisa que a gente faz antes de tudo, estou importando uma família de fonte direto com o link do Google Fonte, sabe? Te dá um bagulho import aqui, aí você vai passar a URL, certo? É como se a gente fizesse aquele negócio da tag imagem, sabe? Você tem que colocar o src, beleza? Só que é até mais simples. Então aqui você só tem que procurar o link aqui. Vou colocar aqui, ó, Google Fonts. Aí você vai escolher sua fonte e aqui, ó, você seleciona elas, aí você gera um import aqui, ó. Você só copia, cola. Você aplica assim, beleza? Bem fácil sem problemas, né?
aqui a gente está setando alguns padrões para todos os elementos. Isso aqui, igual no banco de dados, isso aqui ele serve para se referenciar todos. Então, para todos eu quero que zero a margem, para todos zero padding, para todos eu quero que tenha um box size de border box, que esse border box ele serve para ele não extrapolar o tamanho da box. Tipo assim, você tem uma caixa que é 300, mas aí eu coloco uma borda nela de 30 e um padding de 30, ele vai ficar uma box de 360 no padrão. Então aí ele vai ultrapassar o tamanho, vai extrapolar. Mas se a gente usar o border box, aí ele faz uma continha lá e em vez dele acrescentar, ele tira da box central e faz essa continha para não extrapolar. Então, mesmo que eu coloque uma borda de 30 e uma margem de 30, ele não vai ficar com 360 de tamanho, e sim com 300 ainda. A gente usa isso para não extrapolar. A família de fontes que a gente importou aqui, ó, o Puppins. E essas outras aqui são caso não conseguir achar a família de fonte. Eu posso até mostrar, se eu tirar o cabo da minha internet aqui, ele não vai conseguir ter acesso à internet e ele vai ter que procurar uma fonte que já tem instalada no sistema. Beleza? Essas aqui são as outras fontes que vou tentar achar. Tirar o outline dos inputs. Sabe quando a gente clica no input e ele fica com uma bordinha preta? Então, a gente tira isso aqui, que é feio. As bordas também, tiramos as bordas. E o overflow, ele é importante. Por quê? Quando um elemento ele vai ultrapassar um limite, ele toma alguma decisão, certo? Então a gente vai ter alguns valores aqui. Vai ter o hide, scroll, visible e tal, mas a gente deixa automático. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vou deixar scroll. Então você vai ver que todos os elementos, todas as divs, tudo vai ter um scrollzinho do lado. Aqui, ó. Tá vendo? Tudo vai ter um scrollzinho. Porque é pra ultrapassar. Sem problema. Qualquer coisa, gente, vocês não entendeu, vocês falam que você não entendeu, que eu vou diretamente, aí eu dou o exemplo bem dadinho, da hora, maneiro, ou qualquer coisa a gente entra no Discord. Seta como alto aí e volta lá na página pra eu tentar dar uma explicadinha diferente. Basicamente, se ele não tivesse com esse. Qual que é o nome do outline, né? Overflow. Overflow. Se ele não tivesse com esse overflow, quando a gente inserisse as inputs e colocasse ele para calcular, faz lá, faz sem a overflow, tá vendo? O botão ultrapassou e faz as inputs e faz o cálculo para ver. Ó. Aí no caso ele aumentou porque a gente criou uma divisão dentro. Mas se a gente não tivesse criado essa divisão dentro, como por exemplo o botão, ele não teria aumentado o tamanho da div. E lembrando que Com a gente tem esse, uma margem aqui, tá ligado? Ele não com colocou esse margem. overflow, ele calcula o tamanho do botão que está dentro da div e ele vai aumentar o tamanho da div baseado nesse botão. É basicamente isso. Ele vai fazer um cálculo para você não ter que ficar ajustando o tamanho da div automaticamente, manualmente. Perfeito. Deixa eu complementar aqui, deixa eu dar um rate aqui de 300 pixels. Vocês vão ver. Isso aqui é o máximo que ele pode chegar. Mas aí com o automático, ele faz esse scroll pra gente. Certo? Ó, ele faz o scrollzinho. Sem problema? Então é isso. Bom, o body, que é o corpo do documento aqui. Ó, cadê o fechamento aqui? Corpo, ele é tipo, é como se fosse o elemento pai de todos, tá ligado? Então a gente está setando ele com uma cor de fundo que está aqui na nossa paleta, a cor que está na nossa paleta também. E o padding, o que é o padding, gente? Ele é um espaçamento de dentro do elemento. Tipo assim, imagina que a margem é o espaçamento de fora. Deixa eu abrir aqui. A margem é um espaçamento que você afasta
que você empurra para fora, tá ligado? Margem você empurra para fora. E o padding é que você empurra para dentro, certo? Então a gente está setando um padding aqui na vertical de 60 e na horizontal de 0. Eu poderia escrever isso aqui, ó. De 60 pixels aqui e 60 pixels aqui. Mas a gente faz assim para economizar um pouco umas linhas, certo? E setando as cores padrões que sejam brancas, né? Porque o fundo, ou tanto o fundo de dentro, tanto o fundo de fora vai ficar mais escuro. Então a gente seta uma cor mais clara. Certo, a calculadora, que é esse o corpício aqui do bagulho. Pode ver. É o corpício do negócio. Você vê toda essa parte que ele tá marcando aí. Beleza? A gente tá setando com uma margem zero alto. Que isso aqui é o efeito que a gente faz para centralizar. Vou tirar esse aqui, ó. Vocês vê, ele vai pro canto. Entendeu? Então a gente faz esse efeito aqui para centralizar. Eita! E de novo, ele serve como no padding, vertical, horizontal, certo? São só essas duas propriedades que você consegue fazer isso, que é o margem e o padding. Beleza? Então a gente deixa na horizontal, não, vertical, a gente não quer nada, não quer margem nenhuma. Mas na horizontal eu quero que você calcule automaticamente. E quando o computador faz esse cálculo automático, ele coloca os elementos no meio. Beleza? Colocando um tamanho de 700 pixels. Background que também está na paleta. Padding de 20, né? A parte de dentro a gente está empurrando aqui 20, ó. Aqui no elemento você vê um padding de 20. E um border radius, né? Que dá aquela arredondada de 8 pixels. Título. A gente está colocando só um font weight. Font weight é meio que a gordurinha da fonte. Então, quanto mais magra, mais fininha ela vai ser, ó. Fininha. Quanto mais gordinha ela vai ser. Beleza? Deixar padrão aqui 600. A div input a gente está colocando uma margem. A div input é tanto o input, tanto a span junto. Certo? A span, né, que é só o texto. O input ele vai ter essas aqui. Deixa eu colocar esses dois aqui para baixo para ficar mais fácil de visualizar. Então width de 100%, padding de 4, padding left de um pouco mais, né, para empurrar um pouco mais para o lado. Dá um efeito legal. E o font size de 16 pixels, né? As medidas aqui você pode ver que a maioria é divisível por 4, que é o padrão, né? Enfim, não vou entrar em detalhes aqui. Mas normalmente é par, normalmente é divisível por 4. Padding left, font size e o border radius, aquela arredondadinha. E aqui são essas outras propriedades de borda. A gente está setando um estilo de borda sólida. Aqui acho que vai ser bem difícil de ver. Mas ó, você vê, tem essa bordinha aqui bem fininha. De 1 pixel. Ela é sólida. Eu poderia trocar por outra aqui, ó. Deixa eu ver. Double. Ela ia virar uma borda dupla aqui. Até a dashed, né? Dashed é melhor de mostrar. Você vê, ó. Ela é assim. Então isso aqui que é a borda. E a gente está colocando a cor dela na cor na paleta, só que a gente tirou um pouco da opacidade dela colocando uma A, né? Que dá hexadecimal. Enfim, é isso. A gente seta isso tanto pro input, tanto pro botão. Mas no botão a gente está dando um float right para ele jogar pro lado direito. Um height de 40 pixels, um background color da cor da paleta lá, né? O width de 40%, margem vertical de 20, então tanto para cima, tanto para baixo, vai ficar 20 pixels, na horizontal 0, cor branca, gordurinha de 600,
Font size 18, vai ficar um pouquinho maior. Beleza? Bordinha e tal, sem problema. E pra gente dar esse efeito aqui ó, da mãozinha, sabe? Que você pode clicar. Ah, isso aqui é o sinal que você pode clicar, o pointer. Então se você vê em nenhum outro eu vou ter esse tipo de animação. Só no texto que ele tem automático, né? Que esse negócio aqui. Mas é quando você coloca a mãozinha em cima, ele tem essa animação, beleza? Só uma interaçãozinha mesmo. Cursor, pointer, beleza? Os resultados aqui eles vão ficar visíveis quando eu aplicar, né? Quando eu fizer a conta. Então eu vou fazer uma aqui já, só pra mostrar. Certo, os resultados, se você ver, é essa caixinha toda aqui. Essa caixinha branca, beleza? E dentro dela tem o que? Tem o valor vermelho e o valor verde. O valor vermelho, que é essa caixinha aqui. Essa caixinha aqui, ó. Minto. É o H3 aqui, ó. Valor vermelho, valor verde. Estão com essas propriedades. E o com nós e o sem nós é a caixinha aqui, ó. Sem nós, com nós. Beleza? O que a gente está setando é a cor, né? E uma fonte um pouco maior. Os com nós e sem nós a gente está setando para ele centralizar no meio. Eles estão com as mesmas propriedades, né? Estão duplicando as mesmas propriedades. Mesma fonte, fonte 16, width da metade, então dando 50% para cada, para ninguém roubar mais de ninguém, tá ligado? Porque se eu colocasse tipo 60% aqui, ele ia roubar o lugar do outro e o outro, querendo ou não, ele ia ter que ir para baixo. Entendeu? Então a gente coloca 50-50, que aí fica igual, né? Beleza? É isso. Vamos lá. Descrição, resultado, vai ter uma font size 16, que é essa parte aqui, ó. Descrição, resultado, uma font size de 16, porque tem que ser um pouco menor mesmo. Beleza? O small é essa partezinha aqui, ó, que tá em itálico aqui. E tá bem magrinha a fonte, porque é só uma observação mesmo. Beleza? Então tá com line... line height. O line height é a altura da linha. Você vê? Tem duas linhas aqui. Deixa eu colocar um ano aqui. Aqui é a altura da linha. Então se eu vir aqui no small e colocar um line height de, sei lá, 300, você vai ver que no 300 ficou absurdo, né, caralho? Não dá nada. Você vê que ele tem 300 pixels de espaçamento de uma linha a outra, certo? Então a gente está setando isso aqui porque normalmente ele fica com line height muito grande. Então a gente coloca um line height menorzinho aqui, beleza? 15 pixels no caso. Font size menorzinho e um overflow hidden. Por quê? Porque se a gente tirar esse overflow, ele vai criar a setinha aqui, porque tá no automático, lembra? Então ele vai criar essa setinha, então a gente esconde. O hidden é de esconder. Beleza? E o font rate de 300 para deixar bem fininho. O aumento, que é essa parte aqui do meio, que é o aumento do lucro, ele vai ter um text align center, padding top, e para ele gerar um espaço aqui, né? E mostrar, você vê, ele vai ter um espaço, esse verdinho, esse espaço aqui é 16 pixels, vai ter 20% e essa parte laranja aqui, ó, desse texto aqui, é o aumento diff, font size 28, bem gordinha, com a cor bem legal. Então é isso, vou mostrar agora a parte do JavaScript. Bom, estou fazendo uma função calcular, né? Ela vai chamar a função calcular. Aqui a gente está setando, né, os valores das variáveis, então a gente está pegando os inputs e transformando em números e fazendo isso aqui, certo? E aqui a gente está fazendo as continhas, certo? Vamos lá.
O income, que ele vai ser para os dois. Gasto, ele vai ser a quantidade de porcos, né, abatidos por ano, vezes o custo, beleza? Vamos lá, a quantidade de porcos é 100, o custo é 100, vai dar 1000, beleza? Vezes o ano, vezes a quantidade de anos, né, beleza? E o lucro vai ser o income menos os gastos. O income, né, no caso, é o valor do porco versus a quantidade de porcos. Vezes, né, o ano aqui, foda-se. Enfim. O que é o income mesmo, Rafa? Falei de novo que eu esqueci. Oi? A income é o valor que vai entrar líquido, né? O valor sem o desconto do gasto, por exemplo. Aí o lucro ele seria o income menos o gasto. O income é o valor que vai voltar para ele, como ele está inserindo a quantidade que ele está gastando por porco e a quantidade e por quanto que ele está vendendo o porco. Esse income é a quantidade, é o quanto que ele está ganhando com os porcos que ele está vendendo, sem considerar quanto que ele gastou. Basicamente isso. Certo. Beleza? Entenderam? Se não, manda mensagem pra lá. Agora, só agora que eu entendi. É complicado. Beleza. Gasto better, esse aqui tem better que é relacionado à nossa empresa, certo? Então, isso aqui é com o nosso monitoramento. Então, aqui a gente faz os gastos vezes 0,83. Que o que é isso? A gente está tirando o 17%, certo? Então, se a gente fazer 100 menos 17, vai dar 83, certo? É como se a gente escrevesse assim, né? Caso eu tenha alguma dificuldade. O gasto é de 100 menos quanto? Vai ser 17 vezes 100 dividido por 100. Isso ficou confuso. Pera aí, deixa eu fazer 200 aqui. Dividido por 100. Tá ligado? Aqui vai dar 17%. Vai dar 0,17. Aí você vai tirar esse aqui e assim. No caso. Pera, não. É aquela fórmula lá. Resumindo, é assim. Eu esqueci a fórmula porque eu uso assim também. Na verdade eu tinha usado de outra forma. Enfim, lucro better, mesma coisa, só que agora a gente, com o mesmo income, a gente tira o gasto better. Beleza? E aí criando a diff lucro, que vai ser o lucro que a gente faz, menos o lucro que ele faz sozinho, sem a gente. Certo? Que é o que? O corno. Viado. Que é esse valor menos esse valor. Esse valor menos esse valor. Certo? Então, 1.700 menos 0 vai dar isso aqui. Deixa eu fazer um bagulho só para diferenciar um pouco. 1.800 que a gente fez menos 100 é 1.700. Beleza? E bom, e para todos esses valores ficarem de maneira monetária brasileira, né, bem daorinha, a gente coloca todos eles como trocar string PTBR. Beleza? E bom, Isso daí do To Locate String, para quem faltou na sexta-feira, eu acredito que tenha conteúdo no Moodle do Caio. Aí dá pra você dar uma lida lá. Ele explicou isso na sexta-feira. mas o que ele faz? Esse locale string ele é uma função, ele não explicou a função ainda. Mas aqui a gente seta o local, né? Que a gente está setando, ó, to local string É meio que idioma, né? para um texto local, certo? Aqui você vai passar o idioma, então se eu quisesse colocar, por exemplo, em inglês, colocava assim, tá ligado? Tanto que eu acho que talvez possa até mudar aqui, só pra mim ver aqui que agora eu tô curioso. Vamos ver. Né? Ia mudar alguma coisa. Esse aqui é o custo do porco? Ah, deve ter mudado em algum lugar aqui. Aqui, ó, mudou aqui o Mudou custo nesse do 100. porco. É. Aqui, ó, tá vendo? Colocou ponto em vez de vírgula. Enfim, assim, a gente abre umas chaves para colocar mais alguns valores que ele tem propriedade. O currency
é o valor monetário, né? A cifra, a safra. A cifra é como aquele país escreve, né? Então BRL, ele faz Aí ele vai inserir automaticamente. o reais. É, exatamente. Ele vai colocar lá os reais pra gente. Não, ele coloca esse RS, tanto que esse RS ele não tá escrito. Ele coloca sozinho. E o style currency, né? Que ele faz mostrar que é dinheiro mesmo. Beleza? E ele já formata bonitinho. Isso, o formato bonitinho, coloca ponto a cada três casas lá, em vírgula e pá. Bonitinho, bem legal, gente. Então a gente faz isso em todas as variáveis que a gente vai mostrar. Pra não ficar um bagulho feio aqui, né? Senão fica até difícil de ver. Tanto que o Rafa mandou, eu falei, puta que pariu, o que tá acontecendo aqui? Enfim, fazendo o mini HTML na nossa div resultado. Div resultado, a gente tá fazendo mini HTML aqui. E bom, agora talvez seja um pouquinho difícil de ver, né, o que está acontecendo. Mas enfim, vamos lá. Div resu inteiro, eu acho que eu nem usei, mas ele é div mãe de tudo, tá ligado? Deixa eu dar um espacinho aqui. A gente tem um P que é 10 resultado, que é... Caralho, tudo de uma porra dessa. E a gente não usou muito, mas é parágrafo, é como se fosse uma spam. É, P é parágrafo. P de parágrafo. Mas ele ensinou O o Rover Caio. chegou a ensinar, só que a gente não usou com o Kai, então às vezes dá uma confundida. A gente... Não, o Caio usou. Usou? Ah, tá. Foi o Caio que usou, eu acho. Eu acho. Enfim, parágrafo. Aí com base no custo, cifrão chave, que a gente tá usando crase, certo? Tananã, tananã, cifrão crase, tananã, tananã. Beleza. Dando um BR pra pular a linha. Aí tem um sem nós, que é a caixinha vermelha. E o com nós, que é a caixinha com o bagulho verde. Valor vermelho, valor verde. Tá mostrando aqui os gastos, né? Aí o código vai estar aqui. Depois é só você dar uma analisada e você vai ver que não tá complicado de entender. Se você olhar com calma, você não vai ter problema de ver aqui não. Os gastos aqui é só colocando as variáveis nos lugares certos. Tudo que é banner a gente tá colocando com o nosso serviço. Que não é, a gente tá tirando banner, né? Beleza? 2 BRzinho aqui. Aumento, né? Então a gente está tendo um aumento de lucro de até 2 pontos. Você pode ver que ele está pequenininho aqui, ó, de até 2 pontos. Aí depois, aumento de if, aí opa, ele está tendo um bold, esse B de bold, de 1700. Beleza? A gente está fazendo essa div class small, que é para colocar em, né, o texto pequenininho e o itálico aqui. Beleza? Deixa eu até fazer o negócio. Vou chamar, colocar um OBS aqui. Observação, né, gente? Que acho que ficou faltando, não sei. Vamos ver como que tá agora. Ficou legal aqui. Beleza? E então é isso, gente. Eu coloquei o padding na caixinha de resultado na hora quando você está instalado aqui, porque se eu colocar lá no CSS antes, ele vai ficar com a barrinha branca aqui, mas sem ter nada. Então eu tô setando depois para ele só setar quando eu aplicar os dados. Beleza? Então é isso, gente. Não sei se o vídeo ficou muito longo. Ficou 28 minutos, mas acho que vale a pena mesmo vocês ver isso aqui certinho, né? Pra você não ter nenhum problema caso perguntar de código. Tentei explicar de maneira bem de boa, acho que dá pra entender. E é isso.